Meu querido amigo, seja bem-vindo ao segundo tema. Espero que estejas bem disposto. No tema passado, nós falamos sobre os símbolos proféticos. Iremos prosseguir agora com o tema O Futuro Revelado. Iremos abrir agora o livro do profeta Daniel. E o livro do profeta Daniel começa com a invasão de Jerusalém pelo rei Nabucodonosor. É um nome muito estranho, não é mesmo? Esse rei levou do templo de Deus 5.469 utensílios sagrados para os colocar na casa do deus Marduk, lá na Babilônia. Ele ainda ordenou que levassem cativos alguns jovens judeus da linhagem real, jovens sábios, que pudessem servir no palácio do rei lá na Babilônia. Entre esses jovens estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias. A distância de Jerusalém para a Babilônia era de 1.500 quilômetros. Daniel e seu povo tiveram que caminhar toda essa distância, levando aproximadamente 2 meses para chegar até lá. E ao chegarem, estes jovens foram colocados diante de várias tentações. Uma das primeiras tentações foi a mudança dos seus nomes. Como assim? É que os judeus davam muita importância aos nomes e muitas vezes tinha a ver com o caráter da pessoa. Vejamos, o nome Daniel significa Deus é meu juiz, mas ele teve seu nome mudado para Beltesazar, que significa Bel protege a vida do rei. O nome Ananias quer dizer Jeová é gracioso, mas ele teve seu nome mudado para Sadraque. E Sadraque está relacionado com o deus Acu, que é um dos deuses da Babilônia. O nome Misael significa aquele que pertence a Deus. Mas Misael também teve seu nome mudado para Mesaque. E Mesaque está relacionado com o deus Marduk. E Azarias significa Jeová é gracioso. Mas ele teve seu nome mudado para Abednego, que significa servo do deus Nabu. Ao mudar os nomes desses jovens, Nabucodonosor ele pretendia colocá-los em íntima ligação com os costumes da Babilônia, mas ele não conseguiu. Estes jovens eram firmes, por isso Deus deu a eles sabedoria, conhecimento, e ao jovem Daniel concedeu um dom especial, que é o dom de interpretação de sonhos. Daniel se tornou um profeta de Deus. Através destes jovens, Deus queria transformar aquele povo, inclusive o próprio rei Nabucodonosor. E certa noite, este rei teve um sonho. Lá na Babilônia, os sonhos muitas vezes eram considerados revelações dos deuses. Por isso que o rei imediatamente mandou chamar os feiticeiros, os mágicos, os adivinhos, para que lhe dessem o significado daquele sonho. Este episódio está relatado no livro de Daniel, capítulo 2. Você pode abrir e ler junto comigo. No verso 3, nós lemos o seguinte. E o rei lhes disse, tive um sonho, e para saber o sonho, está perturbado o meu espírito. E os caldeus disseram em siríaco, ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus, o que foi? Me tenho esquecido. Se me não fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas monturo. Agora estes homens estavam numa situação difícil mesmo. Não havia saída. Eles tinham que confessar que eram apenas ilusionistas, até que eles ousaram responder diante do rei. Não há ninguém sobre a terra que possa revelar o que o rei exige. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei senão os deuses, e estes não moram com os homens. A Bíblia relata que o rei ficou furioso, mandou que matassem todos aqueles sábios da Babilônia. Infelizmente, embora não tivessem sido chamados naquele momento, Daniel e seus 3 amigos foram também abrangidos nesse grupo de sábios. Também tinham que morrer. Meu amigo, eu vou dizer uma coisa para ti. Aonde termina a solução do homem,
começa a solução de Deus. Onde para o homem não há mais saída, aí Deus começa a agir. Daniel foi pedir ao rei que lhe desse tempo, e eles orariam ao Deus verdadeiro, e esse Deus verdadeiro revelaria aquele mistério. E numa noite, esse Deus revelou o mistério a Daniel, e ele foi correndo dizer ao rei: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem mágicos, nem astrólogos o podem revelar, mas há um Deus no céu, o qual revela mistérios. Meu amigo, existe um Deus além de tudo, um Deus além de todos, o Deus soberano, o Deus criador, o Deus revelador dos mistérios. E Daniel continuou: este é o sonho e também a interpretação, diremos, na presença do rei. Vamos agora ao sonho do rei. Que sonho é esse tão misterioso? Na verdade, o rei havia sonhado uma enorme estátua, uma estátua assustadora. Essa estátua tinha uma cabeça feita de ouro, o peito e os braços feitos de prata, os quadris feitos de bronze, as pernas feitas de ferro e os pés da estátua feitos em mistura de ferro e barro. Enquanto o rei em sonho estava observando a estátua, surge uma pedra do céu e destrói a estátua, originando montanhas que deviam permanecer para sempre. Este foi o sonho. Vamos agora à interpretação do mesmo sonho. Daniel olha para o rei e diz: tu és a cabeça de ouro. Então, isto significa que as partes que compunham aquela estátua representam reinos que se sucederiam na terra. O rei Nabucodonosor era a cabeça de ouro da estátua. Esse reino da Babilônia dominou o mundo desde o ano 605 até 539 a.C. Heródoto, que é o pai da história, ele descreve a Babilônia como sendo a cidade dourada. Esta cidade tinha portões de bronze, jardins suspensos, era cercada por muralhas com a espessura de 31 metros. Babilônia era considerada uma das 7 maravilhas do mundo. Mas depois disto, Daniel olha para o rei e afirma: depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. Este reino, representado pelos peitos e braços de prata, é a Medo-Pérsia, que destronou a Babilônia no ano 539 a.C. Este reino, em termos de grandeza e poder, não era tão forte como a Babilônia, era inferior à Babilônia. E a Bíblia diz: e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Este terceiro reino é a Grécia, que derrubou a Pérsia em 331 a.C. É representado na estátua pelos quadris de bronze. Grécia destacou-se muito pelas conquistas militares de Alexandre o Grande, mas mesmo este reino não duraria para sempre. A Bíblia continua dizendo no versículo 40 que o quarto reino será forte como ferro. Este quarto reino, representado pelas pernas de ferro, é a Roma. De fato, Roma foi poderosa e atingiu seu apogeu no primeiro e segundo séculos. Tinha imperadores terríveis: o imperador Nero, que matou sua própria mãe, Domitiano, que se autoproclamou Deus, Trajano, Maximiano, Marco Aurélio, Sétimo Severo e vários outros terríveis. Foi durante este Império Romano em que Cristo viveu. Daniel prossegue explicando o significado dos pés em parte de ferro e em parte de barro. E acredito que você também está curioso em saber o que significa, não é mesmo? Diz assim a Bíblia: quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Por volta de 476 d.C., Roma começou a sofrer uma fragmentação por causa das tribos bárbaras que foram minando a sede de Roma e dividindo Roma em 10 partes. Os anglo-saxões, eles fundaram a Inglaterra, a atual Inglaterra. Os francos se estabeleceram na atual França. Os visigodos se encontravam no norte da Espanha. Os suevos fundaram Portugal. Os vândalos estabeleceram-se no sul da Espanha. Os germanos são os que fundaram a Alemanha. Os burgúndios, que se estabeleceram na atual Suíça. Os ostrogodos, na Áustria.
os lombardos no norte da Itália e os érulos, que se estabeleceram no sul da Itália. A profecia diz que inúmeras tentativas seriam feitas no sentido de unir essas tribos para formar novamente um só império. Diz assim o verso 43, Daniel 2, verso 43. Quanto ao que viste do ferro misturado com o barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Vários já tentaram unificar a Europa ao longo da história. Por exemplo, Carlos V tentou unificar a Europa, mas fracassou. Napoleão Bonaparte, Adolf Hitler, a própria União Europeia é uma tentativa de unificar o Império Romano. Mas eu e você sabemos que não vão conseguir. Por quê? Porque Deus falou, não se ligarão um ao outro. E quando Deus fala, quem é o homem para desmentir isso? Agora, querido, Daniel chega ao clímax da interpretação do sonho. Afinal de contas, a Europa não durará para sempre. Aquela pedra que foi destruir a estátua, a quem representa? Leia o verso 44. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o barro, a prata e o ouro. Esta pedra representa a volta de Cristo à Terra. Amigo, não temos nada que temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos aquilo que Deus já fez no passado. E se todos os reinos passaram exatamente como a profecia predisse, é certo que esta promessa será cumprida também. Meu apelo é que você se prepare para receber Jesus. Já vimos sinais de que Ele está às portas. Guerras, fomes, criminalidade no mundo. O nosso mundo está numa situação terrível. A crise econômica. Tudo isto mostra que Jesus está às portas. Prepare-se, amigo, para receber esse Jesus de braços abertos. Vamos orar para terminarmos. Senhor, obrigado porque está no controle da história do mundo. Hoje vimos o passado, estamos vivendo o presente e já temos um vislumbre do que o futuro nos espera. Não temos nada a temer, pois estamos contigo, Senhor. Pai, guarda os nossos corações, enche-nos do teu Espírito. Guarda-nos até a sua volta. Em nome de Jesus. Amém. O próximo tema será o Santuário Celestial. Será um assunto lindo. Não deixe de acompanhar. Até lá.